Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje nós vamos falar de um transtorno de pensamento que nós começamos a comentar no vídeo passado. E esse transtorno é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Talvez você já ouviu falar, talvez você já viu que alguma pessoa, um colega, um amigo seu tenha. Mas será que você compreende mesmo o que é um transtorno obsessivo compulsivo? Esse transtorno psiquiátrico é um transtorno de ansiedade, ele está dentro dos transtornos ansiosos. E isso é tão complexo e tão complicado que esse transtorno é um transtorno crônico, ou seja, o indivíduo que tem esse transtorno não é algo muito diferente, não é algo que poucas pessoas têm, porque é um transtorno comum, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E ele é tão difícil de diagnóstico que hoje a psiquiatria mostra que demora entre 9 a 15 anos para se ter um diagnóstico preciso do transtorno obsessivo compulsivo. E a sua incidência é tão grande que no mundo 2,5% da população mundial tem esse transtorno. A Organização Mundial de Saúde afirma que esse transtorno está entre as 10 doenças mais incapacitantes de hoje. E isso no nosso momento atual, mas a tendência é que piore cada vez mais. Sabe por quê? Só no Brasil, entre 400 mil a 800 mil pessoas têm esse transtorno. Ou seja, esse é o segundo distúrbio psiquiátrico mais prevalente no mundo, ou seja, só perde para depressão. E sabe por quê? Esse distúrbio, esse transtorno, ele tem uma característica que é somente dele. Ele possui, a pessoa que tem esse transtorno tem obsessão e compulsão. O que é isso? Às vezes nós começamos a nos confundir qual é a diferença entre obsessão e compulsão. E agora eu vou tentar te ajudar para que você entenda de maneira bem rápida, bem fácil, para que você não se complique em outro momento. Eu vou te ajudar a entender de maneira bem rápida e simples qual é a diferença entre obsessão e compulsão. Obsessão é aquele pensamento intrusivo. Lembra quando nós falamos no vídeo passado? É aquele pensamento que vem e você parece que você não tem controle, você não quer pensar aquilo, mas ele vem. É aquele pensamento intrometido que mesmo que você não queira, mesmo que você busque pensar outras coisas, busque colocar na cabeça outros pensamentos, ele aparece, ele acontece, ele existe sem você querer. E isso se resume a uma obsessão. Para você compreender melhor, eu vou te dar um exemplo. Imagina agora que você está com aquela vontade, está andando e agora vem aquela vontade que você nem pensou, mas vem aquela vontade de você lavar a mão. E aquilo fica na tua mente, no teu pensamento, e toda hora vem, é hora de lavar a mão, é hora de lavar a mão. E enquanto essa vontade fica martelando lá no teu pensamento, isso é uma obsessão. Ou seja, obsessão se resume a uma vontade. Enquanto obsessão é uma vontade, a compulsão ela já fica sendo algo um pouquinho diferente, ela trata-se de um comportamento. Ou seja, voltando ao exemplo que eu te falei agora, enquanto você, imagina que você está na mente aquele pensamento de lavar a mão, e agora vem aquele pensamento repetidas vezes, e você coloca na mente, eu preciso lavar as mãos, preciso lavar as mãos. Enquanto você tem uma vontade e se resume somente à vontade, trata-se de uma obsessão. A partir do momento em que aquela vontade passa a ser um comportamento, passa a ser um ato, se torna uma compulsão, ou seja, você pensou em lavar as mãos e agora você vai lavar efetivamente as mãos. O ato de lavar, o comportamento de lavar, de ligar lá a torneira, colocar as mãos embaixo lá da torneira e deixar a água cair, aquilo caracteriza-se uma compulsão. Ou seja, todo indivíduo com um transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter obsessão
pode ter somente compulsão ou também ele pode ter obsessão e compulsão. Não é necessariamente precisa haver obsessão e compulsão juntos. Pode ser separado. Por isso é um transtorno tão complicado, tão difícil de você detectar e de prognóstico tão demorado para que traga um melhor resultado e um tratamento mais eficaz para esse paciente. Mas agora eu quero que você entenda sobre os sinais e sintomas, porque talvez você possa fazer uma complicação, fazer um nó na tua mente, associando com o tempo em que vivemos. Quando nós pegamos os sinais e sintomas deste transtorno, o transtorno obsessivo compulsivo, nós vamos ver que esse transtorno ele vai interferir diretamente na nossa vida, em fatores da vida, ou seja, na escola vai atrapalhar, no trabalho vai atrapalhar, dentro de casa vai atrapalhar, no relacionamento com esposo, esposa, filhos, entre amigos, isso vai atrapalhar. Ou seja, para você compreender melhor, é lógico que nós estamos vivendo em um momento de pandemia em que é necessário e importante lavar as mãos. Mas só que toda vez que o fato de lavar as mãos influencia na tua qualidade de vida, interfere no teu ambiente escolar, no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente familiar, isso deixa de ser normal, deixa de ser uma precaução e passa a ser um transtorno. Ou seja, enquanto os sintomas desse transtorno vai afetar nos aspectos da vida do indivíduo, os sinais eles são bem claros relacionados ao comportamento do indivíduo. O indivíduo ele vai ficar muito introvertido, ou às vezes fica extrovertido até demais, e agora ele começa a ficar com preocupações excessivas, ele começa a ter medos extremos e agora ele começa a ser mais detalhista, mas não é aquele detalhista que é bom, mas é algo que fica ao extremo, em que ele começa a querer tudo de maneira igual, mas de maneira igual exageradamente. Ou seja, aquela obsessão, aquela compulsão passa a ser por pequenas coisas, parece que os mínimos detalhes cada vez mais fazem mais importância e mais sentido para a sua vida. Então esses sinais e esses sintomas são percebidos na vida do indivíduo, em seu dia a dia, e começa a trazer complicação. Mas e as causas? O que será que causa? Será que tem um motivo específico que causa o transtorno obsessivo compulsivo? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque saiba de uma coisa, ninguém gostaria de ter esse transtorno, porque todo transtorno, por ser um transtorno, por ser um problema psiquiátrico, ele traz dificuldades no dia a dia do indivíduo. E existem 4 causas que são teorias, algumas mais comprovadas do que outras, mas nenhuma 100% exatificada, ou seja, nenhuma 100% comprovada. A primeira teoria está relacionada à genética. Estudos mostram que 5 a 10% dos indivíduos que têm parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que têm esse transtorno obsessivo compulsivo, esse indivíduo, essa pessoa tem maior prevalência de ter também esse transtorno, de adquirir esse transtorno no decorrer da vida. A segunda causa, que também é uma teoria, está relacionado à estrutura cerebral, ou seja, ao nosso córtex frontal. Estudiosos apontam que anomalias anatômicas no nosso córtex, na região cerebelar, fazem com que as ramificações, fazem com que os impulsos elétricos neuronais não ocorram de maneira precisa, que a parte dos neurotransmissores não ocorra a ligação chave e fechadura que é mencionada, que deve existir, não ocorre de maneira que deve acontecer, fazendo com que a pessoa, com que o indivíduo comece a ter esses transtornos de obsessão e compulsão. Outra teoria, que é uma teoria está relacionada ao meio ambiente. Estudiosos hoje apontam que indivíduos que sofreram algum tipo de abuso na infância, abusos físicos, abusos mentais e abusos sexuais, eles começam no decorrer da vida,
da criança, adolescente até a fase adulta, esse indivíduo começa a desenvolver transtorno obsessivo compulsivo. Isso pelo que ele passou e as marcas que ficaram em sua mente. E por fim, a relação existente com um hormônio que também atua como neurotransmissor, que é a serotonina. Ou seja, tanto a falta de serotonina quanto o excesso de serotonina também está relacionado com a causa desse transtorno obsessivo compulsivo. Mas por se tratar de uma doença, talvez você esteja se perguntando, e aí, como é que eu trato? Existe tratamento? Sim, mas só que é um tratamento demorado, é um tratamento muitas vezes que é para a vida toda. E esse tratamento ele pode se resumir a 3 coisas. Primeiro, psicoterapia, precisa haver a presença de um psicólogo, porque ele pode fazer tanto a psicoterapia, também conhecido como psicoeducação, pode também fazer a terapia cognitiva comportamental, uma educação psicológica, e também o psiquiatra pode entrar com medicação. Hoje os medicamentos que são mais estudados e que se comprova a eficácia nesse transtorno são antidepressivos, principalmente os tricíclicos, são medicamentos mais antigos, mas também existem medicamentos mais novos que são os inibidores seletivos de reabsorção de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina. Esses remédios eles atuam na modulação de humor, fazendo com que o paciente, com que o indivíduo não tenha aquela ansiedade que gere uma obsessão e que leve a uma compulsão. Mas a pergunta que eu te faço é, e a Bíblia? O que tem a ver com esse transtorno? Como é que nós podemos relacionar a Bíblia com transtorno obsessivo compulsivo? Como é que Deus ele interfere na psiquiatria e como ele responde os problemas psiquiátricos? Partindo do ponto que o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno dentro dos transtornos de ansiedade, nós compreenderemos o que Isaías no capítulo 43, no versículos 18 e 19 diz, e lá fala o seguinte: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. A Bíblia ela começa falando para mim e para você que os nossos pensamentos das coisas que já passaram, os nossos pensamentos do que ocorreu em nossa vida influenciam na pessoa, influenciam no indivíduo que eu sou. E lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte para mim e para você: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu quero terminar falando e compartilhando com você o pensamento de Marie-Joseph Chenier. Ele diz o seguinte, que Deus faz a liberdade e o homem faz a escravidão. Esse pensamento dele encaixa perfeitamente com o transtorno obsessivo compulsivo. Sabe por quê? Porque às vezes nós, devido às nossas escolhas, devido ao modo em que nós vivemos, nós nos tornamos escravos ou libertos daquilo em que pensamos. Às vezes o foco em que temos da vida deixa de ser um foco normal de viver e passa a ser uma obsessão e se torna uma compulsão quando eu tento de todas as maneiras, independente da forma que eu venha conseguir alcançar aquele objetivo. E sabe, querido, eu não sei qual transtorno você tem e eu te garanto, todos nós temos um transtorno, por menor que seja, mas a Bíblia ela vem deixando claro para mim e para você, se eu tenho dificuldade, se você está com dificuldade, deixa que Deus, deixa que Jesus cuida de tudo, porque Ele quer o melhor para mim e para você, e Ele, melhor do que qualquer psiquiatra, melhor do que qualquer psicólogo, Ele sabe tratar os meus e os seus problemas. Basta nós confiarmos nele. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Vamos levar esperança para as pessoas e vamos aprender um pouquinho mais de como melhorar a nossa vida.